O que fazer para essa direita que hoje está dividida se juntar novamente, né? A gente tem o MBL, que eu admiro demais, estou sempre acompanhando o MBL, admiro o Adrilles também, né? Não, verdade, admiro. Bom, eu me identifico com 80% do que vocês falam e um pouco a mais do que o Arthur fala, né? Porque eu não realmente, sou vocês, eu sou uma pessoa. Não, calma. sim, mas... Ele é um grupo, eu sou eu. Não, você pertence a um outro grupo ali. Tá, mas eu tenho divergência com todos os Como grupos. juntar esse grupo hoje para poder ter mais força uma direita? Qual seria a forma, a proposta que ambos concordariam, né, para poder juntar forças? Fala, mamãe. Bom, eu acho que é o seguinte, eu não quero me juntar com ladrão, né? Eu acho que se as pessoas querem juntar a direita, então foi o seguinte, vamos fazer com que ladrão não seja candidato, né? Eu acho que o Flávio Bolsonaro, eu repito aqui, o Flávio Bolsonaro é um ladrão, ele é um rachador, é um vagabundo, né? Ele não vai unir direita coisa nenhuma, ele só vai criar a segregação. Haja vista que ele não consegue unir nem a própria corte, né? Enquanto o irmão dele, o Eduardo Bolsonaro, tá lá tentando se humilhar, dá pra falar, não, ô pai, me dá mais atenção aqui, olha o Nicolas roubando todo o nosso protagonismo, o próprio Flávio sabe que não pode brigar com o Nicolas agora, fica, não, calma aí, Eduardo, não briga com ele agora, meu. Pô, a gente tem que soltar o papai também, né? Que o papai tá ferrado lá. Então, eu não vou me unir com essa galera, porque, primeiro que, como eu te falei, o candidato é ladrão. Segundo que existe uma desordem da própria casa. Então, assim, eu acho que a gente tem que superar o que se chama de bolsonarismo, que pra mim não é nem direita, né? Eu não acho que uma direita de verdade... E aí os clássicos, né? Coloca a petista na PGR, coloca Cássio Nunes no STF, que é um garantista, acaba com a Lava Jato, sanciona a lei que acaba com delação premiada e cria juiz de garantias, acaba com decisão monocrática, com o fim da decisão monocrática, né? E depois sofre na mão dessas próprias. Então eu acho muito triste que a gente hoje ainda pense em unir a direita. Eu sinceramente, eu nem sei se o Adrilles acredita que haja alguma união, né, Adrilles? Eu acho que... possibilidade de união. Eu acho que não, cara. Eu acho que eu vou você te entende que vai uma ter união, meu rapaz. Então vambora. Vamos lá, eu tô pronto. Primeiro, respondendo, em um ponto eu comecei concordando com o Arthur. Eu também não quero me unir a ladrão. Eu não quero me unir a Lula. Eu não quero ir para um segundo turno em que uma direita rachada pregue o voto nulo, como infelizmente seu grupo MBL pregou no segundo turno de 2022. Sim. Vocês, infelizmente, Arthur, eu tenho que fazer essa crítica a vocês. Vocês ajudaram a entregar o Brasil nesse caos, nesse desastre, nesse esgoto do judiciário que a gente está comandado e capitaneado por um consórcio entre Lula e o STF. Eu tenho também críticas ao bolsonarismo. Eu tenho críticas ao Bolsonaro, até porque eu não sou queridinho nem do Nicolas, nem do Eduardo, nem do Flávio. Tá todo mundo lá hoje com o Flávio, hoje eu não tô. Mas por exemplo, você acha que o Flávio é ladrão? Não, porque é o seguinte, da mesma forma que eu não acho que o Renan, ou você, ou ninguém do MBL é ladrão. Todos vocês têm acusações. Calma, todos vocês têm acusações de corrupção também. Não, o Flávio tem. O MP já entrou no MBL no processo. Deixa eu responder. Não. Calma, que eu tô fazendo uma defesa de vocês. Eu sei, né? Mas é que o MBL não responde a nenhuma acusação de corrupção. Tô falando o seguinte, não, tem 60 processos que o Renan responde exatamente por... Não tem nada a ver, o Renan nunca nem mandato. Presta atenção. O caso do Flávio, já que você quer tocar nesse assunto, eu vou tocar de maneira rápida e incisiva. O caso do Flávio é uma acusação de rachadinha que foi parada na justiça. O STJ enterrou o caso porque não era competência da primeira instância, depois foi enterrado. O Queiroz assumiu a rachadinha, tá? Eu não sei se você sabe, 80% dos casos de rachadinha são feitos sem a anuência e sem a percepção da própria pessoa que eventualmente está lotando o gabinete. Eu estou dizendo que eventualmente, falando de maneira clara, o Flávio pode não ter sabido do que estava acontecendo debaixo do seu nariz. Deixa eu terminar. Ele não sabia que a escola dos filhos estava sendo paga pelo Queiroz? Talvez ele não tivesse nem ciência disso. Ele não viu. Nem ciência disso. Tem ciência disso. Talvez ele fosse uma coisa complacente em relação ao próprio Queiroz, que admitiu que anuiu que fez a rachadinha. Outra coisa, então, por exemplo, um policial militar que pagou um boleto de 16 mil e falou que esqueceu como foi reembolsado. Isso é uma coisa normal? Você sempre empresta 16 mil pro seu amigo? O que você pode acusar o Flávio de maneira concreta e objetiva é que ele não tinha ciência completa do que passava no seu gabinete. Você vai chamar ele de ingênuo? Eu também vou achar ele de ingênuo. Pô, mas aí eu também quero ser ingênuo. Mas enquanto não houver uma comprovação de que ele tinha um liame, uma relação direta com o chefe de gabinete que admitiu que fazia uma rachadinha, eu vou dizer a mesma coisa que eu disse pra você. Ele era chefe de gabinete dele, bicho. Eu vou dizer a mesma coisa que eu disse pra você no primeiro debate. Bolsonaro
nunca teve uma acusação direta de corrupção contra ele. Nunca. Nada. Apenas dos seus, em alguma medida, apariguados. É complicado você administrar uma estrutura de um Estado gigantesco e nunca haver um escândalo de corrupção dentro dessa estrutura. No gabinete é a mesma coisa. Sempre tem um cara, você já trabalhou no gabinete como deputado estadual, tem um funcionário. Eu já demiti 2 funcionários meus por falcatruas, meu amigo. Eles Mas aí pagaram a você escola, tem que eles pagaram a eventualmente- escola dos seus filhos? Não pagaram Então nada pronto. pra mim. Não pagaram Então, nada Adriles, pra mim. Mas eu Adriles. não posso dizer de maneira peremptória que o Flávio é um ladrão, uma vez Porque que a você justiça precisa dos enterrou votos o da galera que processo gosta do dele Flávio. Por falta de evidência de provas, Não, assim como eu não posso dizer que o Renan também é ladrão por causa de 60 processos. Adriles, vamos lá. Em primeiro lugar é o seguinte, o mérito... Nos coloca é o seguinte, Peraí. mas essa nem foi a pergunta. Deixa eu terminar a pergunta. Mas calma aí, Adriles, é que você falou uma Ah. coisa assim, você falou que o processo dele foi enterrado por falta de provas. Isso não é verdade. O processo dele foi travado pelo Gilmar travado Mendes. pelo STJ. Não se analisou o mérito. Não se foi analisou. travado Não pelo se analisou. Gilmar Mendes, Não senhor. foi, em O fevereiro de STJ 2005. travado. Não. Você tá dizendo que o Gilmar Mendes teria sido Calma, complacente com o Adriles. filho do Bolsonaro, Adriles, que é uma das Adriles. pessoas mais odiadas da história do STF? Sim. Calma. Ah, por quê? Adriles, vamos lá. Por quê? Então, vamos lá. Vai. Eu vou te mostrar uma coisa. Em fevereiro de 2005, não acredite em mim, pode usar o Google agora Vamos e pesquise. O Gilmar Mendes travou o processo do Flávio Bolsonaro. No STJ. Não foi travado pelo Foi no STJ, STJ. não foi. Adriles, deixa eu te explicar uma devolveu coisa. o caso pra Deixa eu te explicar uma coisa. possibilidade do STF Adriles, revisar. você é político, você sabe. É. O Flávio Bolsonaro ganhou a eleição para senador em 2018. A partir do momento que ele se torna senador, ele pediu 11 vezes o foro privilegiado. Então, mesmo que o STJ quisesse analisar o mérito, ele não poderia, porque o caso foi puxado para a foi o instância Gilmar que superior. travou a eleição. Foi Foi o novamente, STJ. faz o seguinte, Isso ó. tá histórico, Então, ó, gente, é isso só aqui é ver uma uma coisa, inteligência isso aqui é uma coisa bem legal da gente discutir, porque isso é objetivo. Isso não é minha opinião nem a sua. Quem está ouvindo vai entrar no Google agora e vai ver se eu estou mentindo ou se o Adriles está enganado. Você vai ver se o Gilmar Mendes não travou o processo Como é que do o Gilmar Flávio Mendes vai Bolsonaro travar o em processo fevereiro do de Bolsonaro, 2025. do Flávio Bolsonaro, se ele não tinha competência? Ele Se tinha... eventualmente o STJ que devolveu o caso Adriles, vamos lá. tirou o caso da primeira instância. Adriles, você Isso é uma é questão inteligente. técnica. Vamos lá. Ô, Arthur, isso é uma questão técnica. Quem tem foro Isso é uma privilegiado? questão técnica. Quem julga quem tem foro Qual que é a privilegiado? ideia que você acha do Quem tem Gilmar? foro- Supondo que você tenha Quem razão. Por que tem o Gilmar Mendes foro- travaria o processo Vamos lá, do então Flávio só Bolsonaro? assume então que eu tô certo. Quem Não, tem não foro assumo, não, privilegiado, tudo bem. quem tem foro privilegiado é julgado por quem? Pelo STF. O Flávio Bolsonaro, senador, tem foro privilegiado? Tem, com certeza. Então acabou. Então ele é julgado pelo STF. Mas não foi o STF que julgou. Foi gente, assim, Posso? por favor. Aqui, Vai ó, lá. tá CNN Brasil, tá bom? 8 de novembro. De? Peraí. É só ver. E a pergunta, Tá. quem travou Gente, o Flávio gente. Bolsonaro? STJ anula decisões Deixa contra eu te- Flávio Isso Bolsonaro no foi, caso isso das foi. rachadinhas. De quando que é essa notícia? Oi? De quando que é essa notícia? Peraí, só ver aqui no final. Isso foi anulado pelo Dá licença, STJ. de quando que é essa Peraí, deixa notícia? eu só ver aqui, porque agora entrou isso aqui. Estão Vai confusos, eu sei de demorar, cor. vai Eu sei, travar. eu sei de O cor. STJ Então, travou, eu faz também o sei seguinte, de cor. façam o seguinte, gente. Façam o seguinte, ó. Pesquisem se o Gilmar Mendes, em fevereiro de 2025, não travou o processo Travou dele. como? Desta justa forma. Ele falou, ó, vocês não podem analisar isso, então traga o mérito para o STF. Esta notícia é sobre o que eu estou acabando de dizer Mas agora. o STJ que travou. Não, gente, meu Deus do céu, gente. Vamos lá. O STJ falou: eu não posso analisar isso porque o processo não cabe mais a mim. O STJ não olhou e falou assim: não tem provas que o Flávio rachou. Não foi isso. Anulou, Leia a matéria. anulou a Não sejam possibilidade leitores de de manchete. investigação. Eu falei. Leiam a matéria. falei A matéria diz o que eu estou dizendo aqui. Eu falei isso. O STF puxou o processo. Logo, eu, STJ, não posso mais Mas julgar. o STF não analisou o mérito também do projeto. É o que eu tô dizendo, Jogou pro cara, STJ, desde o o STJ começo. travou. É o que eu estou dizendo Travou desde o por começo. absoluta ausência Vamos lá. de qualquer Ó, tipo de evidência qualquer pessoa pode voltar o cursor. participação do Adriles, deixa eu Flávio. falar uma coisa. Você é um cara que você fala muito alto e muito rápido, mas você tem que ser preciso nas suas falas. No começo da sua fala, você falou: a investigação dele foi travada por Pelo absoluta STJ. falta de provas. Volte o cursor e veja se o Adriles não fala isso. Por isso que a gente tem que pensar muito bem nas palavras que a gente vai usar. Eu estou dizendo pra você: o mérito do Flávio Rachador nunca foi analisado pela justiça. Ele foi travado numa manobra Pelo do Gilmar STJ. Mendes. Do Gilmar Mendes. Meu Deus do céu, Manobra, gente. manobra é uma questão subjetiva, Arthur. Vamos lá, então Manobra vamos tirar. política. Vamos Você quer, tirar. você quer, vamos eu te tirar. dou esse mérito. Não adianta gritar. É Adriles. mentira, Não mas adianta eventualmente gritar. eu te Não dou esse adianta mérito. gritar. Você acha que o Gilmar travou
a possibilidade de investigação do Flávio Bolsonaro. Eu não acho. O Gilmar Isso é Mendes, fato. dos demais ministros Isso do é STF, com exceção de 2, são os maiores inimigos, são os caras Então, que jogaram o Bolsonaro então, na cadeia. então, Ele tá dizendo peraí, que o Gilmar peraí. Mendes, que é um algoz do bolsonarismo, então por quê? que é um algoz da Então direita por quê? bolsonarista, Então travou por quê? as investigações Adriles, contra o Flávio, que é o Adriles, filho do Bolsonaro. Então me cara. responde por que o Esse é Jair o Bolsonaro princípio da crise falou que pro a gente Eduardo vive. Bolsonaro não criticar o Gilmar. Hein? Porque o Bolsonaro tinha... Ele cria exatamente numa coisa chamada instituição. O grande mérito do Bolsonaro foi o grande... Agora, deixa eu terminar. O grande mérito do Bolsonaro é o grande erro dele. Ele achou que ele poderia bonzinho conversar... demais. Exato. Ele ele é poderia conversar com ministros do STF, porque ele acreditava na possibilidade de diálogo institucional com gente como Gilmar Mendes, com gente como Dias Toffoli, com gente como o próprio Alexandre de Moraes. Por que ele apoiou o irmão de Gilmar Exatamente, ele é o antigolpista. Quem deu o golpe na República, e você sabe disso, foram os ministros do STF que alijaram Bolsonaro de qualquer tipo de exercício de poder real como presidente da República, jogaram ele na cadeia. E o Bolsonaro, confiando na possibilidade de diálogo, confiou nessas pessoas ao ponto de ser preso pela ingenuidade e pureza, foi preso porque ele é muito puro. da sua confiança nas instituições. E os caras ainda chamam o cara de golpista. Vocês chamaram o cara de golpista. Não adianta você gritar, me responde essa daqui. Por que o Gilmar Mendes, então, teve um irmão apoiado pelo Jair Bolsonaro pra uma prefeitura em Goiás? Isso não no Mato Grosso, desculpa. Isso não é um problema, cara. Porra, o Bolsonaro já apoiou. O Bolsonaro já apoiou até o Datena. Eu vou me unir com você. Deixa eu ver se eu entendi. Então, esse ano que é 2026, eu tenho que achar que o Flávio Bolsonaro não sabia que as escolas dos filhos dele estavam sendo pagas pelo Queiroz. Eu tenho que achar que o Bolsonaro falou pro Eduardo, não criticar o Gilmar Mendes, porque ele é bonzinho demais. E ele apoiou... Calma, não é ilação, isso... É ilação. Pelo amor de Deus, Adriles, isso é fato. Agora, vamos lá, tem mais uma. Agora eu também tenho... Calma. Agora eu também tenho que acreditar. Que o Bolsonaro apoiou o irmão do Gilmar Mendes porque... Por quê? Eu nem sei por quê. O Bolsonaro apoiou a Joyce Hasselman. O Bolsonaro apoiou o Alexandre Frota. O Bolsonaro apoiou o astronauta, que é uma porcaria de senador. Foi só mais um erro. O Bolsonaro teve erros. Então vamos lá. Então vamos confiar uma coisa. E eventualmente ele poderia querer estabelecer um princípio de parceria política com o Gilmar Mendes. Pois é, burro. Ele errou, cara. Ele errou em Posso várias falar? Eu quero ser ingênuo igual o Flávio aqui. Eu quero ser burro igual o Jair. Esfaqueado pelas costas, porque ele confiou excessivamente Pessoal, estão pagando as escolas do meu filho aqui, eu nem sabia. Estão pagando o plano de saúde da escola da minha filha, eu nem sabia. Pô, o policial me emprestou 16 mil reais, eu sou tão ingênuo que eu nem vi. Poderia nem saber. Adriles, pelo amor de Deus, velho. Para, cara. Para com isso, velho. Deixa eu te falar uma coisa. Posso falar por que o Jair Bolsonaro perdeu a eleição? Porque as pessoas acordaram. Os caras olharam e falaram assim, eu não sou otário o suficiente pra acreditar nesse golpista, nesse ladrão desgraçado, que colocou petista na PGR, Cássio Nunes no STF, fez tudo isso que eu falei. E ainda a gente vai ter... E a gente vai ter que acreditar ainda que o Flávio Bolsonaro é honesto. Ele não sabia, pessoal. Deixa eu falar, ele não sabia que os funcionários dele sacavam 90% do salário no caixa eletrônico da Alerj. Ele não sabia, pessoal. Ele tava muito preocupado combatendo o comunismo. Pelo Deixa eu te falar, Arthurzinho. Aí fica difícil, velho. Arthurzinho, deixa eu